Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. É bem importante assim que a pessoa precisa de lembrar da satisfação que ela possibilita quando ela vem trabalhar. Então essas coisas assim é pessoal e a pessoa tem que lembrar. Se não lembra, também fica sem importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 3 de agosto de 1930. Na vida, a pessoa tem que tornar-se forte. E o forte, ele vai, independente das coisas que acontecem. Independente da vida que a pessoa está tendo, das dificuldades que ela está passando. E tem que lembrar também assim, que nós temos que ter a possibilidade de colher daquilo que nós estamos vivenciando. Seja coisa agradável, seja coisas difíceis. Então, os auxílios, eles sempre atuam. Se a pessoa tira bom proveito da vida que ela está vivendo no momento, então ela fica enriquecida. E nós temos que lembrarmos assim, só tem valor na vida de uma pessoa quando o espírito dela participa. Então aquela riqueza que ela adquire das vivências que ela teve, quando ela larga o corpo de matéria grosseira, essas vivências é que vai possibilitar a ela caminhar do lado de lá. Nós sabemos assim que quando uma criança vem para esta terra, normalmente já se encontra com tudo preparado para o seu corpo de matéria grosseira. Tudo que aquela criança necessita. Até a mãe tem o alimento para que aquela criança alimente. Independente da condição financeira que apresenta, então sempre tem esta condição. Durante a nossa vida, nós vamos construindo o nosso caminho para o retorno à pátria do Espírito. Então, o que a alma leva é como a pessoa vivenciou. E é bom lembrar, assim, que os sentimentos de mágoa, sentimento de inveja, de egoísmo, de maldade, esses faz com que a pessoa fique presa na matéria grosseira. Então a pessoa não vai caminhar do lado de lá, ela vai ficar presa do lado de cá. E como todas as coisas se encontram na criação, tem um tempo. Então esse espírito que se encontra preso, ele então não terá tempo depois para livrar dos conceitos errados que ele colocou sobre ele. Em vez de ter tido um comportamento de ser agradável, de agradar, de possibilitar, entender direito aquilo que ele está vivenciando, para que ele tivesse o material, então ele caminhou do lado errado. Os espíritos humanos que estudam o livro Na Luz da Verdade, eles têm que se tornarem fortes. E os fortes é aquela condição muito importante, independente de como se apresentam as situações, de como apresentam as pessoas que se aproximam, ele tem a condição de conviver, de resolver e de explicar tudo para a pessoa. Ele tem que ter o conhecimento de explicar todas as coisas. Então esse trabalho é um trabalho que nós sabemos assim que existe. É só observar um profissional que tornou-se mestre naquela profissão. Ele conhece detalhes. E se ele trabalha com barulhos, com motores, ele conhece também onde está apresentando um ruído diferente. A nossa missão, o nosso trabalho é conhecer o livro Na Luz da Verdade e ter a capacidade de explicar para qualquer pessoa o que a pessoa está necessitando. Então é um trabalho que a pessoa precisa de fazer com ela mesma, de conhecer. Primeiro nós temos que ter a informação, para depois nos tornarmos qualificados para ter a condição de instruir. Essa é a diferença. E as pessoas têm que lembrar assim, que na vida não vem para nós somente pessoas sem problemas, somente pessoas belas. Vêm as pessoas com problemas, sem saúde, e vêm as pessoas também que não são belas. E que nós temos que ter a condição de explicar e de orientar, e de possibilitar uma segurança. Um ou outro que fala assim que aquelas pessoas perturbam. Evidentemente, se a pessoa está num lugar
doentio. Doentio quer dizer assim, de decadentes, de costumes ruins, de coisas que prejudicam a saúde. É diferente de a pessoa se encontrar-se no seu ambiente de trabalho, na sua vida, com os seus afazeres. Então as pessoas se aproximarão, independente de como as pessoas se encontram. Nós sabemos assim que existem vibrações. E se a pessoa num período anterior teve costumes que prejudicam a saúde, comportamentos que prejudicam a saúde, então vai ter aqueles fios que prejudicam, aqueles fios pesados. Mas o forte tem a capacidade de melhorar aquelas irradiações. Isso é bem simples, porque numa pequena escala nós vemos assim aqueles tutores, o pai, a mãe, a avó, normalmente a criança pequena machuca e eles têm a capacidade de melhorar aquela condição que a criança se apresenta, mesmo tendo machucado físico. Então o comportamento daquele adulto melhora aquela condição. Quem estuda o livro Na Luz da Verdade tem que ter esta condição também de melhorar a pessoa. O melhorar quer dizer assim, com as palavras, com a orientação, com as advertências, porque nós não melhoramos somente aceitando, nós melhoramos advertindo também, que é a mesma condição do adulto que orientou a criança, que advertiu a criança para parar com aquele comportamento. A criança continuou e ela machuca. E muitas vezes o adulto, quando ela vem para o adulto ainda puxa a orelha dela. Quer dizer que o amor é assim, é o que o outro precisa. Deu a orientação, não recebeu. E muitas vezes a criança fica com o machucado e não conta para o adulto, porque ela fala que ela já tinha recebido a orientação para parar. Então na nossa vida é a mesma coisa, na nossa vida de amadurecidos. Temos que desenvolver esta capacidade, esta firmeza, e de sairmos daquela condição que aquele que reclama, ele é mole, é bem sério, mas isso é verdadeiro. E ele é indolente, ele está acomodado, porque o outro está tirando ele do seu sossego. As vibrações que o outro tem está fazendo com que ele fique sem paz. Mas nós temos que lembrarmos assim, que aquele adulto que melhorou aquela criança, e a criança equilibrou-se novamente, então nós temos essa energia. Então nós temos a capacidade de melhorar a energia do outro com o nosso equilíbrio. Isso é bem importante, porque a gente vai observando assim numa sala de aula. Aquele professor que é firme, que é definido, normalmente ele fica com as matérias do final do expediente, porque os alunos tendem a ir embora antes de terminar o dia, as informações daquele dia, daquele curso que ele está fazendo. Então os professores que têm uma firmeza, uma determinação, um sistema de comunicação, eles ficam por último, justamente para segurar os alunos. Então a gente sabe assim que o aluno está querendo ir embora, porque ele já está cansado, trabalhou o dia inteiro, mas ele fala, não, eu preciso de ficar por causa do professor. Então essa condição muito importante, aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele tem que desenvolver, ele tem que ter, ele tem que ser uma referência, ele tem que ter esta condição. E ele tem que fazer a diferença. A diferença é esta condição de apresentar-se firme, independente do dia e da hora, independente se a vida da pessoa teve problemas. Porque a nossa vida é bem interessante. Nós temos a nossa moradia, temos filhos, a outra parte dentro da moradia. Tem as situações que apresentam na nossa vida e nós temos a nossa vida de relacionamento. Essas coisas que aconteceram não podem influir no nosso dia a dia. Então uma pessoa tem que saber antes aquilo que ela precisa, tornar-se forte. Esta é uma condição muito importante daquele que estuda o livro Na Luz da Verdade. E é bem importante assim, porque uma pessoa que apresenta amargurada, com a cara feia, descontente, ela ainda não se encontra amadurecida.
E é bem sério assim, porque nós vamos observando assim os acontecimentos que existem. Se a pessoa não amadurecer, ela não se encontra preparada para a fase seguinte. Em nossa vida, a pessoa tem sempre que construir o que ela precisa para a continuação da vida assim que ela larga o corpo de matéria grosseira. Porque quando veio para esta terra, o Criador possibilitou todas as coisas. E possibilitou aquela força, aquele ímpeto que a criança pequena tem de arrumar espaço no ambiente em que ela chegou, ter a coragem de cair e levantar novamente, de querer fazer as coisas para que ela desenvolva o seu centro motor. Depois, através dos anos, as pessoas vão perdendo esta força, esta coragem, ou vão usando erradamente e vão ficando sem aquela nobreza, sem aquela condição de poder contar com o seu corpo físico. Então entrou a desarmonia no corpo, que tem o nome de doença. Então, para a pessoa voltar outra vez, ela tem que ver onde ela desviou e começar de novo o caminho certo. Amadurecidos. Esta é uma condição muito importante para aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade. Temos que nos tornarmos assim, amadurecidos. Esta condição é bem importante e nós temos que receber todas as pessoas, bonitas ou feias, com saúde ou sem saúde. Então nós temos que lembrarmos que nós temos a energia para melhorar e essa melhora é uma condição que possibilita que o outro equilibra. Tornar amadurecido, esse esforço é a vida toda. E nós temos que lembrarmos assim, muito importante, o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é uma reflexão dos 6 dias anteriores, que é o dia do Senhor. É bem importante a pessoa lembrar que quando esse mandamento veio, existia poucos movimentos externos. Então, para ter uma lembrança, para fazer um trabalho, precisaria de dias para refletir sobre aquilo que aconteceu. Hoje precisamos de fazer esse trabalho a mesma coisa, mas precisamos de fazê-lo também diariamente, para ver o que a nossa alma está assimilando do nosso dia, de ir observando assim se aquilo que estamos fazendo está certo. Essa é uma condição fundamental. Se na nossa família, na nossa moradia, junto aos nossos pais, ou os nossos pais tiveram um comportamento do jeito que trabalharam, ficaram sem saúde, sem perspectiva, do jeito que viveram, ficaram sem perspectiva, nós somos seus descendentes. Então a reflexão diária daquilo que estamos fazendo, para onde nós estamos indo, se aquilo vai nos levar àquela condição muito importante de continuar sendo aquela pessoa que tem a coragem, que tem o ímpeto. Porque normalmente quando a pessoa envelhece, ela perde a coragem, perde o ímpeto e ela fica sem a saúde. Então essa reflexão diária nós precisamos de fazer, de ir vendo como nós estamos caminhando. E nós temos que lembrarmos assim, não podemos ficar reclamando, não podemos ficar descontente e que nós temos que nos qualificarmos melhor para a nossa vida de profissão, para a nossa vida de sobrevivência, para que nós não tenhamos dúvida daquilo que precisa ser executado com aquela dignidade, com aquela segurança. Então temos que ter o aprimoramento. Não é mudando de ambiente que a pessoa vai ter uma recomposição orgânica. É como a pessoa comporta diariamente e a maneira que existe para uma recomposição, um alinhamento, é estudando o livro Na Luz da Verdade. Nesse período em que a pessoa estuda, independente dela, vem para ela aquilo que precisa de ser feito ou aquilo que foi feito. Então ela recebe os auxílios, então ela pode ir orientando-se. E aquele que vai orientando-se, ele passa a ter o norte e ele passa a ter uma segurança na sua vida, uma determinação que ele vai observar, que ele passa a ter um conhecimento superior a todos aqueles com quem ele já conviveu. Em uma determinada solução que precisa,
Aquele que estuda o livro na luz da verdade tem soluções diferentes, melhores, mais diversas para aquilo que precisa. Então isso é bem importante a pessoa começar a observar, quer dizer que na média a pessoa vai confirmando assim que ela elevou-se. Então essa condição é bem importante, vai confirmando através dos seus atos, da sua maneira de ser, que ela teve essa elevação, justamente pela diversidade de soluções que aquele assunto precisa. Então a pessoa tem essa capacidade. Nós temos que fazer esse trabalho de ir observando como nós nos encontramos diariamente, como nós construímos o material para a nossa vida seguinte, aquilo que vamos levar, aquilo que nós temos para levar. E é bem importante assim, porque tem a diferença das coisas que precisam na matéria grosseira e das coisas que precisa para o espírito. Então a pessoa só leva para a matéria fina, quando ela larga o corpo de matéria grosseira, aquilo que ela fez que serviu para o espírito. E se ela não fez, então ela ficou presa. E é bem importante assim, porque é comum a gente ouvir de um ou de outro relatos que a pessoa pediu para resolver assuntos pendentes que ficaram. Se a pessoa vai fazendo uma reflexão diariamente, estudando o livro na luz da verdade, ela vai tendo a força para resolver aquelas pendências que precisam de serem resolvidas. E é bem sério assim, porque muitos acham que a pessoa terá tempo pela frente, mas é de meu conhecimento que a pessoa disse assim, que ela ia resolver um determinado assunto daqui 3 dias, daqui 4 dias, porque ia dar certo. A pessoa desprende-se do corpo de matéria grosseira antes desse período. Então aquele posicionamento, aquela lucidez para aquele assunto que não ficou bem claro, ela não teve tempo, ficou a pendência. E quando fica uma pendência, também a pessoa não caminha do lado de lá. Isso é bem interessante, porque uma mãe que o filho ainda se encontra pequeno e houve um imprevisto, aquela mãe larga o corpo de matéria grosseira. Enquanto não apresenta uma pessoa para cuidar daquele corpinho, ela fica presa àquele corpinho. Dentro dela tem essa responsabilidade. Isso é uma coisa fácil de ser compreendida, porque todos nós vemos assim o sentimento de uma mãe pós-parto. Então esse sentimento é bem forte dentro daquela mulher que teve o desprendimento físico com o seu corpo de matéria grosseira. Quando apresenta uma que vai cuidar daquele corpinho, que apresenta dignidade para ser responsável o suficiente, ela continua com a sua caminhada. Dentro dela, aqueles fios que aprendia foram libertos. Então nós, na nossa vida, nós também construímos fios, e a maneira que nós temos para desfazer esses fios, ou possibilitar que os auxílios manifestam de uma maneira que a nossa conduta melhorou e esses fios agora fiquem secos, porque tem essa possibilidade assim. Se a pessoa melhorou a conduta dela, o jeito dela, e ela teve a transformação, então aqueles fios pesados vão ficar secos. Mas se a pessoa melhorou somente e dentro dela não houve aquela transformação, esses fios ficam pendentes, quer dizer que pendem, ficam dependurados. Na primeira oportunidade esses fios então manifestam. Quem conhece pessoas sabe assim que a pessoa volta a ter costumes que prejudicam a saúde, parou, tantos anos depois voltou àquele costume. Então dentro da pessoa não teve aquela transformação, ela não mudou de grau, ela melhorou-se, mas a melhora não é suficiente. Nós sabemos assim que uma melhora, a pessoa passou a ser mediana, está sujeito a decair novamente. Então na nossa vida nós não podemos nos tornarmos medianos, nós temos que nos tornarmos aquela pessoa que sabe aquilo que vai ser bom para a sua existência e que tem a capacidade também de orientar aqueles que aproximam-se e vêm a perguntar a ela uma direção. E a direção não é mais ou menos,
porque à medida em que a pessoa desvia da via principal, ela vai distanciando daquilo que ela precisa, e o distanciamento vai fazendo com que ela agora fica mais distante da luz. E é bem sério assim, porque as aceitações, as influências vão fazendo com que a pessoa fique mais acomodada. Uma pessoa acomodada, ela não tem aquele ímpeto, aquela condição de ter a destreza que precisa de ter para ter a solução. Tornar-se forte, tornar-se um lutador da luz. Então a pessoa torna-se, e ela sabe que quando ela torna-se responsável, e ela qualifica-se naquela condição de não precisar de ser orientada. Ela sabe aquilo que vai ser bom para a sua existência. E nós sabemos assim que é bem simples, porque aqueles que muito falam sobre o destino, eles pouco sabem. O conhecimento que eles têm é um conhecimento que a pessoa tem que lembrar assim, que existe uma força superior que tem a possibilidade de manifestar-se numa condição de auxílio. E o destino da pessoa tem a possibilidade de ficar melhor. Nós sabemos assim que nas épocas difíceis também tem uma interrupção. E nas épocas boas, se a pessoa descuida, também tem as fases difíceis que a apresentam. Tanto é que a gente sabe assim que a pessoa saiu para passear e teve um acidente. Quer dizer, na fase boa da vida que a pessoa estava tendo, que possibilitou a ela ir para uma outra localidade, mas o descuido, o costume ruim, fez com que ela tivesse o período difícil da sua vida manifestasse. Então a pessoa tem que lembrar assim, que toda época ela tem que trabalhar para que as fases boas da sua vida manifestem e as fases difíceis ficam paradas. Porque de imediato é assim, as fases difíceis, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, param. Quer dizer, o karma da pessoa para de atuar. Se a pessoa vai melhorando, então aqueles fios vão diminuindo a intensidade, a pessoa vai elevando-se. Isso é bem simples assim da gente compreender. Uma pessoa que foi muito severa no seu relacionamento com seus funcionários, depois a pessoa tem uma transformação. Com essa transformação, uma transformação verdadeira, ela tem o karma do período anterior, mas ela pode resgatar esse karma do período anterior de uma maneira simbólica, mostrando como ela quer a função e executando pequenos minutos daquela função. É o suficiente para ter um resgate simbólico. Aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade têm que lembrar assim, têm que ficar mais qualificado. E a qualificação é um esforço diário. Nós temos que fazer o trabalho de ir verificando todos os dias aquilo que nós fizemos de útil, para que nós tenhamos um material para a nossa alma caminhar quando vencer o nosso tempo de matéria grosseira. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa se encontra na fase de largar o corpo de matéria grosseira e ela tem um conhecimento dos ensinos, no princípio ela percebe assim que ela vai largar o corpo, que ela vai conhecer o outro lado, ela fica insegura. Depois, com os dias, com o aprofundamento nos estudos, ela fica segura da fase seguinte que ela se encontra. Então a condição de nos mantermos lúcidos a vida toda é essa importância da pessoa ir fazendo uma reflexão, de ir observando o material que ela tem para a parte seguinte de quando ela largar o corpo. A falta do amadurecimento é aquela condição do morno, é aquela condição da pessoa ficar com a cara feia, é aquela condição da pessoa ficar sempre reclamando. Essa é uma condição que a pessoa não se encontra ainda amadurecida. Então o amadurecido é aquele que se encontra forte, é aquele que tem a capacidade de ir em qualquer lugar e de receber todas as pessoas, independente de como as pessoas se apresentam. Ele tem aquela energia que aquele adulto tem para ajudar aquela criança.
ele tem essa energia e ele possibilita então um norteamento para aqueles que vieram até ele. Com esse norteamento existe um equilíbrio. Na nossa vida é bom a pessoa ir observando assim, que normalmente as pessoas não querem coisas materiais, elas querem coisas que possibilitam a ela uma substância para a sua sobrevivência. Se fosse somente coisas materiais que a pessoa quisesse, aqueles que têm pouco recurso financeiro, eles ficariam privados. Então eles não teriam como dar para as outras pessoas. Não é coisas materiais, é o jeito que a pessoa é o sorriso que ela apresenta, é a maneira que ela executa aquela função. Então, essa coisa boa, que é aquela coisa boa que a gente vê uma obra e não vê aquele que fez a obra. Então, aquele trabalho bom naquela moradia, aquele trabalho bom que aquela pessoa comprou aquele instrumento e ela usa aquele instrumento, ela não conheceu aquele que fez, aquele que executou a obra, aquele que fez o instrumento, mas ela fica feliz em ter aquele instrumento, ela fica feliz em ver aquela obra que foi feita. Essa é uma condição bem importante, que nós irradiamos aquilo que nós somos. Então a nossa irradiação tem que ser sempre nesta condição, possibilitando que o outro fique norteado, que o outro tenha agora aquela condição, ele mesmo desenvolver a energia para ele tornar-se equilibrado. A nossa vida, ela tem que ser esta condição muito importante, de defender a palavra, de lembrar assim que nós somos defensores e que nós temos que nos tornarmos hóspedes bem agradáveis nesta morada que é a nossa terra. O nosso reflexo tem que ser nesta condição, de nos tornarmos agradáveis, e uma pessoa só se torna agradável quando ela conhece o livro Na Luz da Verdade e ela vive de acordo com os ensinos que o Criador instituiu. Isso é uma condição física, a pessoa tem que conhecer os ensinos, tem que tornar-se qualificada e ela tem que lembrar assim. Quando uma pessoa ganha um prêmio por um trabalho que ela fez, por um ato que ela realizou, ela tem que lembrar que aquele prêmio a pessoa fez muitos meses antes de preparação para ter aquele mérito. Depois, para ela ganhar o segundo prêmio, ela tem que ter o mesmo procedimento, continuar preparando. Por a pessoa ter tido um instante de lucidez, não é suficiente. Um instante de compreensão não é suficiente. É um instante. E esse instante é um flash. Na vida daquela pessoa, aquele flash teve uma importância. Mas para que ela continue recebendo os flashes, ela tem que continuar movimentando. Só tem importância na vida interna da pessoa quando ela continua movimentando. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, que os auxílios é através da palavra, e a palavra é o livro Na Luz da Verdade. E que ela é que tem que fazer o trabalho de desenvolver a capacidade para assimilar as informações e instruções. Isso nós vemos na criança. Para aquela criança ficar qualificada, ela é que teve que desenvolver o centro motor, de ficar fortalecida, de fazer aquilo que precisava, que ela recebeu como orientação. Então, na nossa vida, na fase adulta que nós nos encontramos, é o livro Na Luz da Verdade. Receber as orientações, viver de acordo com os ensinos, é um trabalho pessoal. Então nós, na nossa vida, a nossa transformação, somos nós mesmos que temos que trabalhar conosco. Nós é que temos que nos esforçarmos. E o esforço é a vida toda, não é um período.